A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo sempre está. Vou viver contigo é bem melhor do que errar, né? Hinos bonitos, né? Eu adorarei no oceano do Espírito. Hinos bonitos. A gente canta, se emociona, chora e começa a se expressar, dizendo: Deus, Tu és lindo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, eu te amo, Deus. É aquele choro, é aquela emoção, é aquela coisa que contagia o povo na congregação, mas nada disso adianta e nem serve, nem impressiona, nem Deus aprova e Deus abomina. Quando isso não está sendo feito pela palavra, quando a palavra não está sendo vivida, não está sendo a luz para nos guiar, nada disso serve. Nada disso serve. Os louvores, o choro, as emoções, as palavras bonitas para Deus. Deus é lindo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Nada disso serve para Deus. Se a palavra dele não estiver no teu entendimento, nada disso é aprovado por Deus. É tanto culto de louvor, é tanta reunião de adoração, é tanto trabalho em nome de Deus, é tanta coisa em nome de obra de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. Nada disso serve se a palavra não estiver guiando você, se você não estiver guiado pelo entendimento da palavra. Não adianta, meus irmãos. Não adianta nada disso. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 7:21. Olha o que Jesus vai dizer. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus diz. Lucas 6:46 ao 49. Dá uma lidinha lá. Jesus vai dizer: porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando, não guardam a minha palavra. Não adianta isso. Bom dia. É o quê? O Wellington Ramos. Então não adianta nada disso. Não adianta tanto sacrifício religioso sem estar na palavra, sem ser conduzido pela palavra, sem estar no entendimento e na direção da palavra. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 14, versículo 23. Escutem o que Jesus vai dizer. Quem me ama, guardará a minha palavra. E eu e o Pai, escute isso, viremos para ele e faremos nele morada. A morada de Deus é feita em nós. Nós somos feitos morada de Deus. Deus habita em nós. Isso quando? Quando a gente ouve e pratica a palavra dele. O habitar de Deus em mim é quando a palavra dele está em mim, para que ele habite em mim. Não é pela minha expressão de fanatismo religioso, de gritar, eu te amo, Deus, de estar cantando hinos bonitos com letras que fazem eu chorar. Não é aí que Deus habita em mim. Deus habita em mim
Não é quando eu canto hino de louvor. Ó Jesus, eu te confesso, não dá para viver, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha. É bonito esse hino. Eu, quando canto esse hino, dá vontade até de chorar. Mas isso não tem valor nenhum para Deus. Se a palavra dele não tiver em você, se você não tiver vivendo com ele, para ele, no entendimento da palavra, se a palavra dele não for a luz e a lâmpada para te guiar, se você não tem o conhecimento da palavra dele, se a palavra dele não está em você, não adianta nada disso. Viver a manifestação de Deus, cantando hino, vivendo sacrifício religioso, expressando palavras bonitas para Deus, o mundo vive isso. A religião vive isso. Os religiosos vivem isso. Serve de nada para Deus. O que Jesus quer é que nós venhamos estar guardando a nossa vida submissa, devota, consagrada a Ele pela palavra. Não é por vida nem sacrifício religioso. É pela palavra. É isso que Deus quer. É isso que Jesus ensina. A palavra é o princípio da vida com Deus. Meu irmão. Tá aqui, disse. Valeu. É a palavra o princípio da vida com Deus. É a palavra, a semente, que gera a vida de Deus no homem. Não é uma forma de vida religiosa. Não é uma convenção a um sistema religioso. A vida de Deus no homem vai ser gerada pela palavra. Olha o que diz Efésios, aliás, Romanos 10, 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não adianta tanto sacrifício religioso, tantas penitências, tantos eventos, tantos flagelos, tanta manifestação de culto de adoração a Deus, de obra de Deus. Nada disso tem valor nenhum para Deus. Se a palavra dele não estiver regendo sua vida, se a sua vida, o seu viver para com Deus, não estiver pela palavra, na palavra, tudo que você faz é sacrifício de tolo. A tua fé que te escraviza nessa prática de religião é reprovada. Tua vida de adoração a Deus é vã. O homem só pode adorar e ser verdadeiro adorador se ele estiver, na verdade, guiado pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser um verdadeiro adorador a Deus se não estiver na água e no Espírito, o novo nascimento, a palavra e o Espírito Santo, que é o batismo por onde somos selados, para viver para Deus e com Deus, adorando a Ele, com a nossa vida e o nosso viver guiado pelo Espírito Santo. O batismo que nos torna uma nova criatura, que nos insere no reino de Deus, nos levando a ser verdadeiro adorador, é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo é Jesus quem nos batiza. Quando? Quando nós ouvimos o Evangelho dele e cremos nele. Porque o Evangelho leva o homem a crer em Jesus. Leva o homem a centralizar sua vida e estar em Jesus, não em nenhum lugar. O Evangelho leva o homem a devotar e consagrar sua vida a Jesus, não a nenhuma instituição religiosa, não a nenhum credo nem dogmas de religião. Tudo isso a palavra nos mostra. Para a gente não adorar a Deus em vão. Quantos estão aí adorando a Deus em vão? Vivendo a vida anátema, sacrificando sua vida, seu viver, dentro de obra religiosa, dentro de compromisso religioso, dentro de atividade religiosa,
dentro de flagelos, penitências, obrigações, metas, que foram ensinados para eles viver e praticar, como uma forma de estar em Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. Tudo isso é vã. É tanta música linda em nome de Deus. Ó, chega, a gente chora quando escuta, né? É tanta músicas que dizem que é para adorar a Deus. O povo canta, chora, nas congregações, nas solenidades, nos ajuntamentos, dentro desses ambientes chamados igreja. É uma emoção de choro, é uma explosão de adoração. Tudo vã, tudo vã. A palavra de Deus não está lá dentro. O centro da vida do homem com Deus não é a palavra. Isso eu digo e provo. Eu digo e provo. Eu digo e provo. O centro da vida com Deus, que os religiosos vivem dentro das religiões, não é a palavra. Não é. Porque todo o entendimento deles, toda a prática de fé deles, não está guiada pela palavra. Eu digo e provo. Católicos, evangélicos, budistas, mormon, testemunho de Jeová, a direção de vida com Deus deles não está na palavra. Não é Jesus que guia-os. Não é a palavra de Deus que o rege. Eles são guiados, regidos e submissos aos homens dentro das instituições, aos credos, aos dogmas, às doutrinas, os valores, os princípios, não da palavra, dos homens dentro das suas religiões. Não é a palavra de Deus por onde eles estão sendo regidos. Dentro das religiões. Essa manifestação dentro do catolicismo tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não ensina isso. Essa vida de Deus, essas práticas, essas obras, esses movimentos de adoração a Deus que vivem os religiosos nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas de Mormons, nas testemunhas de Jeová, no espiritismo, não é o que o evangelho ensina. Eu digo e provo. Essa adoração mediada pelos homens em altar dentro de igreja, como se fosse um lugar santo a Deus, já começa o paganismo. Por aí já começa o paganismo. Essa adoração que dizem que é para Deus, centralizada num ambiente, diante de um altar que criaram, aonde o mediador dessa adoração são os homens que estão lá, cantando, pregando e se apresentando, e o povo, por meio deles, estão oferecendo seu culto a Deus, está reprovado. Já começa por aí o anátema, a abominação. Deus reprova. Por que, irmão Wellington? A palavra não ensina isso. A palavra não estabelece adoração a Deus por meio de lugar. Pela mediação do homem, dos grupos, de conjunto. A palavra de Deus não mostra isso. Toda essa manifestação de música, de louvor, de cântico, de festa de Deus, de culto de adoração a Deus, é vã. É vã. O que Deus quer é que a gente viva com Ele uma vida de fé, com entendimento na palavra. Sabe como é que nós adoramos a Deus? Com a nossa vida guiada, subjugada na palavra, pela palavra, nos negando, nos renunciando para se submeter a Deus pela palavra. Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O coração é o entendimento. Estão honrando a Deus, adorando a Deus, sem entendimento. O entendimento pela palavra. Olha onde está a adoração deles a Deus. Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Em vão me adoram, seguindo preceitos que são dos homens e não de Deus. Não de Deus. Não é a adoração por onde Jesus ensina. É a adoração por onde os homens ensinam que o povo está vivendo. Jesus não ensinou ninguém a ir para templo, nem para monte, nem para lugar nenhum adorar a Deus. Os homens ensinam.
tem que vir para a igreja, tem que estar no culto de adoração, tem que buscar Deus aqui, tem que adorar Deus aqui, porque é a casa de Deus, é o templo, é o santuário, é onde está o altar santo de Deus, para vocês adorar. É mentira do diabo. E vocês estão vivendo uma adoração vã, uma vida com Deus vã, estão reprovados. Deus está abominando eventos que concentram centenas e centenas de pessoas. São milhares de pessoas nos eventos de adoração a Deus. Tudo reprovado. Tudo reprovado. Eu recebi essa semana, deixa eu ver se está aqui. Olha o que eu recebi essa semana. Um convite na organização Sociedade Torre de Vigia, aonde os adeptos dessa organização, Testemunhas de Jeová, eles vão distribuindo nas ruas as pessoas, pelas casas. E nesse convite está o tema: adoração pura. Então eles estão fazendo um congresso e convidando o povo a aprender o que é adoração a Deus. O Deus que eles servem, é o Deus que a religião criou, o paralelo de Cristo. É o Deus que não tem o intermédio de Jesus. Os testemunhos de Jeová adoram a Deus dentro dos princípios e dos valores da Sociedade Torre de Vigia. É um congresso que congrega milhares de pessoas. Estádio lotado. Estádio lotado. E eles vão falar sobre adoração. Mas eles vão falar isso dentro dos preceitos dos homens. Não dentro dos preceitos de Deus. Porque Jesus ensinou o que é e como adoramos a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Em espírito, pelo Espírito Santo. Em verdade, estando na palavra, verdadeiramente, a verdade de Deus. Ou seja, resumindo, verdadeiros adoradores são os que estão em Cristo, não dentro de nenhum centro religioso, nas manifestações de adoração. Esta adoração é vã, é reprovada. Deus não recebe. O verdadeiro adorador que está em Cristo, ele não precisa fazer e nem para ir para lugar nenhum, viver nenhum ritual religioso. Ele é um adorador com a sua vida e o seu viver submisso a Cristo, por onde adoramos a Deus com a nossa vida entregue a Cristo, guiado por Ele na palavra dele. Esta é a adoração a Deus. Não esses congressos de adorações, esses eventos que aglomeram multidão de pessoas com atração de música, de cânticos, de hinos de louvor. O povo se emociona, os artistas se apresentam, os mediadores da adoração do povo para com Deus estão lá nos altares, chamado púlpito, e o povo lá achando que Deus está recebendo. A manifestação fanática, vã, histérica, emocionalística, que eles vivem lá, chorando, gritando, expressando palavras bonitas, dizendo: Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso. Isso não vai impressionar a Deus. Ou você ouve a palavra e coloca a palavra na tua vida como uma luz e lâmpada para te guiar, estando firmado na palavra, ou vai continuar esta vida vã, anátema, adorando a Deus em vão, sacrifício de tolo, perdendo o tempo de conhecer a verdade para voltar-se para Deus verdadeiramente. Está aí distraído, desviado de Deus por meio dessa religião, vivendo a religiosidade. Primeiro, para ser um adorador a Deus, tem que conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, se converte à verdade. Se convertendo à verdade, persevere até o fim na verdade. É a sua vida de adoração a Deus. É a Cristo, por Cristo, em Cristo, até o fim. Não adianta, irmãos. Tanta música, tanto hino, tanta letra bonita para Deus, e Deus não está recebendo nada disso. O próprio Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus.
pode passar a noite gritando que Jesus é Senhor, que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Isso não vai impressionar a Ele. O que vai motivar, o que vai levar você a Ele, o que vai chamar a atenção de Deus para você, é quando você crê nele pela palavra. Jesus vai dizer, por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Como é que Jesus é teu Senhor, se tu está escravizado no senhorio do homem, dentro das religiões? Contrariando a palavra, vivendo fora da palavra, sendo conduzido fora da palavra. É só da boca para fora que Jesus é teu Senhor. Olha o que Deus vai dizer ao povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Olha o que Deus vai ordenar, advertir, orientar o povo, através de Moisés. Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas, o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha o que Deus quer de nós. Versículo 13. Para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. É isso que Deus quer, irmão. Deus não quer essa manifestação de culto, não. Esses eventos religiosos dentro da igreja. Esses movimentos místicos, onde o povo se embriaga na emoção, perde a razão, a consciência, o equilíbrio, e vive tudo possesso manifestado, dentro de uma adoração a Deus em vão, perdendo o entendimento. A adoração a Deus é com entendimento pela palavra. Olha o que é que Deus pede do povo. Não é que vocês vão para o culto, estejam no culto, vão me adorar. Amar a Deus, servir a Deus, guardar os mandamentos, a palavra de Deus, para o nosso bem. Amar a Deus, adorar a Deus, é se renunciar, se negar, renunciar e viver na palavra dele, irmão. Guardando a palavra dele, se negando e submetendo-se a ele pela palavra. Ninguém serve a Deus fora da palavra. Ninguém é de Deus fora da palavra. Ninguém adora a Deus fora da palavra. É na palavra, é pela palavra. Não é dentro do movimento exterior. Não é dentro de ordenança de homem. Não é dentro de preceitos e valores de religião. É na palavra de Deus. Não adianta esses eventos tão bonitos, tão luxuosos, tão caros, o povo gastando o seu dinheiro, investindo na obra do homem que diz que é obra de Deus, com tanto luxo, tanto glamour, tantos enfeites, tantas coisas para chamar a atenção do povo, em nome de obra de Deus, de adoração a Deus, tudo vã. Se é tão simples viver uma vida com Deus, não precisa de tanta coisa criada pela religião, tanto eventos grandiosos que só servem para impressionar o povo, não a Deus. Esses eventos dessas igrejas, que aglomeram suas milhares de pessoas, dentro dos seus templos grandiosos e lindos, com suas atrações maravilhosas, cantores, pregadores, não impressionam a Deus. Não é aceito por Deus. O que Deus quer é uma adoração simples, sincera e verdadeira, com a minha vida e o meu viver, me submetendo na palavra dele e não me desviando dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Pode vir um pastor A ou pastor B. Pode vir um ministério da igreja A, igreja B. Pode vir um teólogo A ou teólogo B. Pode vir um anjo do céu, uma visão, um homem de branco. Se não me direcionar pelo Evangelho de Cristo, eu não sigo. Porque a minha vida não está guiada por igreja, por líder religioso, por anjo, por profeta, por profecia. A minha vida está guiada pela palavra. A palavra, lâmpada e luz para o meu caminho é a palavra. Eu não me impressiono com esses eventos glamourosos, grandiosos.
Eu não me impressiono com essas multidões que se aglomeram para viver esses eventos em nome de adoração a Deus. Quando eu vejo que a palavra não está ali, eu me afasto daí para não viver o anátema no meio deles. Porque a minha vida com Deus, a adoração é simples. É quando eu guardo a palavra com entendimento e coloco a minha vida, meu viver nela. Eu sou um verdadeiro adorador. Estou adorando a Deus, não é dentro de ambiente exterior. Adorando a Deus no meu interior. A adoração a Deus é no interior do ser humano. Deus quer ser adorado no interior do ser humano. Não dentro das igrejas, no exterior. Dentro de eventos, dentro de movimentos. Isso é só propaganda religiosa. Adorar a Deus. Não é isso que o mundo vive na religião. Jesus vai dizer: quem me ama, ouve e guarda a minha palavra. Adorar a Deus. Olha o que Deus vai dizer ao povo de Israel, aos judeus, através do profeta Amós. Dá uma olhadinha aí. Pega a tua Bíblia. Abre ela em Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 27. Deus vai reprovar, vai desprezar, vai abominar as festas, os cultos, as adorações, os cânticos com os instrumentos bonitos, nas solenidades, nas assembleias que eles se congregavam para se juntar, para viver os eventos de adoração. Deus vai reprovar e dizer: eu abomino as vossas congregações, os vossos cultos, os vossos cânticos, os vossos instrumentos. Nada disso é aceito por Deus. As músicas cantadas bonitas que emocionam e levam o povo a chorar, não é aceita por Deus. Deus não se emociona. Deus, ele quer a realidade do homem vivendo em verdade, na verdade dele, para que ele contemple você como verdadeiro adorador, vivendo a palavra dele na sua vida e no seu viver. Não eventos de adoração, não formalidade religiosa, não momentos. É importante, irmão, o que eu estou levando aqui para vocês. Dá uma olhadinha lá em Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 27. Deus vai reprovar, vai desprezar, vai abominar as festas, os cultos, as adorações, os instrumentos cânticos bonitos que cantavam a Deus dentro das suas assembleias, das solenidades, dos ajuntamentos que viviam de adoração a Deus. Deus vai reprovar. Mas também, olha o que Deus também vai dizer ao povo de Israel, por meio do profeta Isaías. Vai lá para Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 18. Mas leia a Bíblia, leia o texto todo, o contexto todo. Eu estou só especificando os textos para você ver. Deus vai advertir o povo diante da sua vida perdida de Deus. Por quê? A vida perdida de Deus. Porque o povo deixou a vida com Deus pela palavra e passou a viver com Deus pelos eventos religiosos, pela formalidade religiosa, pelas atividades religiosas. Não, minha vida com Deus é quando eu for para o culto. Minha vida com Deus é quando eu estiver nas reuniões. Minha vida com Deus, eu adoro a Deus quando for para o culto de adoração. Não. Deus vai abominar as congregações que o povo viviam em nome de adoração a Ele. Deus vai chegar para o povo de Israel pelo profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 18. Deus vai advertir o povo diante da vida perdida que o povo vivia, oferecendo seus cultos por meio das suas formalidades religiosas. Deixaram a palavra, deixaram a vida com Deus pela palavra e foram viver uma vida aparentemente com Deus pela religiosidade. Deus vai dizer: eu não recebo esses holocaustos, essas adorações, essas congregações, eu abomino.
é o que hoje Deus, na realidade espiritual, está fazendo com essas reuniões que chamam culto a Deus dentro das igrejas. Deus está abominando, irmão. Se tu vê o que o povo está congregando dentro das igrejas para viver, meus amados irmãos, é abominação. É movimento histérico. É o povo possesso, manifestado, embriagado, vivendo uma vida de fé em Deus, perdidos da direção de Cristo. Que a palavra não ensina nada disso que o povo está vivendo aí, irmão. Adoração a Deus, servir a Deus, estar em Deus, agradar a Deus é com a tua vida e o teu viver na palavra dele, obedecendo. O que é obedecer? É eu me submeter ao que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou é o que me leva a adorar a Deus se eu guardar. Tudo bom. Seu nome é? É o Wellington. Bom trabalho. Obrigado. Vocês estão entendendo? Olha o que acontece aqui com Saul. Deus usa o profeta Samuel. Vamos lá. Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16. Deus estabelece, pelo profeta Samuel, a sua direção para Saul. Saul tinha que viver uma vida na direção de Deus pela palavra. Quando o homem quer botar a direção dele, cumprimentando com a palavra de Deus, esse homem está reprovado de Deus. Porque nós temos que se submeter e andar pela palavra. Não podemos botar a nossa direção, o nosso princípio e valor, o nosso entendimento na palavra. O nosso entendimento tem que ser guiado pela palavra. Está entendendo? Quando Deus ordena a Saul a palavra dele para a direção que Saul deveria tomar, Saul faz o contrário. Saul não segue a direção da palavra de Deus. Ele seguiu a direção dele e achou que iria impressionar a Deus com a formalidade religiosa dele, de oferecer algum sacrifício a Deus. Deus não pede sacrifício nem holocausto. O que Deus pede é obediência. Irmãos, isso é muito importante da gente entender. E a obediência a Deus não é por regras de igreja, por princípios e valores de homens dentro de igreja. A obediência a Deus é pela palavra de Cristo. Tudo que Cristo ensinou é o que devemos viver para uma vida com Deus. Vamos ver o que está escrito aqui, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Hoje o povo não obedece a palavra de Deus. O povo vive sacrificando sua vida dentro de compromisso religioso, achando que é isso que Deus vai receber. Aqui, irmão, Saul seguiu a sua direção e não cumpriu a palavra de Deus. Mas ele queria impressionar a Deus, oferecendo sacrifício, oferecendo ofertas. E Deus vai dizer através do profeta: não é isso que eu quero. Não é oferta, não é sacrifício. É que obedeçam a minha palavra. Não adianta você acordar de manhã, 5 horas da manhã, para ficar de jejum até 10 horas da manhã. Não adianta você ir para culto de consagração, se fragilizar dentro de penitência de oração. Os católicos rezam o terço. Os evangélicos vivem a penitência de oração dentro de culto de consagração. É o paganismo, meus irmãos. Tudo isso é paganismo. Não adianta você escravizar sua vida em sacrifício religioso
dentro de igreja, em culto de manhã, culto de noite, culto de tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não adianta você escravizar a sua vida dentro de obra de religião. Nada disso vai te levar a Deus e nem te garante a aprovação de Deus. O que Deus quer é que tu obedeça a palavra dele, siga a direção da palavra dele. E a direção da palavra de Deus não ensina tu estar em culto de consagração de igreja, de manhã até de tarde. A palavra de Deus não ensina tu a estar dentro de igreja adorando a Deus, a fazer campanha, pacto, voto, a fazer culto de jejum, a fazer culto de consagração, a subir monte, a viver uma vida dentro de compromisso e obrigação religiosa de igreja. A palavra de Deus não nos ensina nada disso. Jesus, a nossa luz que temos que ser guiado por Ele, Ele não nos ensinou nada disso, irmão. E por que o povo vive escravizado e preso dentro dessas obrigações, desse sacrifício religioso? Porque não guardam a palavra de Deus, não são guiados por ela. Logo, toda essa vida religiosa que vivem os católicos, os evangélicos, os mormons, os testemunhos de Jeová e todos os religiosos está reprovada por Deus. É abominação a Deus. Deus não está recebendo. Meus irmãos, o que eu estou aqui trazendo é muito importante, irmãos. É muito importante. Não adianta cantar música bonita, se emocionar, gritar, chorar. Não adianta viver tua vida escravizada em culto de igreja, em trabalho de igreja, evento de igreja, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não adianta ir para culto de consagração, culto de oração, culto de jejum, culto de louvor, culto disso, campanha, pacto, voto, subir monte. Não adianta, irmão. Tudo isso é paganismo, tudo isso é anátema, tudo isso Deus abomina, porque a palavra de Deus não ensina nada disso. O que a palavra de Deus ensina é a gente ser firme, constante e abundante na palavra do Senhor, ouvindo e praticando. E aí a nossa vida está firmada em Deus, como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Foi o que Jesus ensinou. O homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? O que os homens determinam dentro das igrejas? Não. O que ele ensina. O homem prudente é aquele que ouve e pratica o que Jesus ensina. Não é o que os homens determinam para o povo viver dentro das igrejas. Quantos movimentos vãs, sacrifícios de tolo, o povo escravizado, alienado, subjugado, robotizado, com a mente cauterizada, com a sua vida escravizada, dentro de compromisso, de obrigações de igreja, de religião, entendendo que estão servindo a Deus, que estão fazendo obra de Deus. Nada disso é aprovado por Deus. Deus não pede isso. O povo tudo escravizado, levando dízimo para as igrejas. Deus não pede isso. O povo tudo escravizado dentro de ritual e cerimonial de igreja. É batismo, é sábado, é ceia, é tanta coisa. Deus não pede isso. O povo tudo escravizado, subjugado na autoridade dos homens de igreja. Deus não pede isso. Conheçam a verdade. Sejam libertos para estar na verdade, adorando a Deus verdadeiramente. É isso que vocês precisam aprender. É isso que vocês precisam ouvir. A bem-aventurança do homem não está na vida de religião. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. A fé em Deus, ela é gerada pela palavra. Não é por meio de credos, de dogmas, de crença de religião nenhuma. A fé em Deus é gerada pela palavra.
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Essa palavra é a de Cristo, que está no Evangelho revelada. Não é a palavra do homem, do pastor, do papa, do padre, do teólogo, do mestre, do profeta, do anjo, do arcanjo, do bispo. É a palavra de Cristo. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas a fé que leva o homem a ser aprovado por Deus não é a fé nas crenças nem nos dogmas de nenhuma religião. É a fé que leva o homem a estar em Deus pelo Evangelho. Essa fé que vem pelo ouvir o Evangelho. É por essa fé que alcançamos a salvação. Não é por obra de igreja. Não é por meio de nenhuma igreja. Não é por meio de escolha ou decreto incondicional de Deus. A salvação o homem alcança pela fé que é gerada ao ouvir o Evangelho. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, crer é obedecer. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Essa fé tem que ser gerada pelo ouvir o Evangelho. Crer e ser batizado. O batismo que Jesus fala aqui em Marcos 16, 15, não é esse batismo que os homens fazem dentro da igreja. O batismo que Jesus fala é o batismo que ele batiza. É o Espírito Santo que nos sela. Quando cremos no Evangelho, que leva-nos a Cristo, com arrependimento, a gente é selado para a salvação. E essa salvação é de graça. A única condição que Deus dá ao homem, para o homem receber o seu favor, é o crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o crer. Que tem que vir de você. É a atitude do homem de estender a mão e aceitar o favor de Deus. Essa é a fé que Deus quer de você. E você só vai ter essa atitude pela pregação do Evangelho, que vai direcionar você, o caminho para você alcançar o favor de Deus. E se você seguir e crer nesse caminho, você encontra o favor de Deus da salvação na tua vida. Não há dentro de sacrifício, penitência e obrigação religiosa de igreja ou religião nenhuma, meus amados irmãos. Tudo isso que os religiosos vivem neste mundo, dentro das suas religiões, Deus está abominando. Sai do meio deles.